tomar banho e beber e fazer outras coisas. Esta água aqui não vai mudar a vida nem do Jefferson, nem da Sheila, se essa mudança já não ocorreu antes. É só um símbolo, é só uma confissão pública de que realmente abraçaram a fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós não consideramos as águas batismais como um sacramento, que é uma ilusão na cabeça de alguns que acham que quando se batizar, depois que batizar, a vida vai melhorar. Se tua vida é uma desgraça, vai continuar pior. Se ela não mudou até a data do batismo, meu irmão, não vai ser hoje que ela vai mudar. Amém, meus irmãos? Amém. Água é água. Quem é que muda? Cristo. Só Ele muda. Se Ele entrou, de fato, a mudança já ocorreu. Como erroneamente nós falamos, hoje nós vamos sepultar a Sheila e os Jefferson. Não, eu não vou sepultar ninguém que nos comeram. Se o sepultamento do velho homem não aconteceu no ato, diz: olha, eu preciso de Jesus, não vai ser essa água que vai sepultá-los. Estão me entendendo, meus irmãos? Sim? Mais claro do que essa água eu estou sendo. Então, água é água. O que nós vamos fazer hoje é o que já aconteceu, a morte que já ocorreu. Ela não vai ocorrer hoje, ela já ocorreu. Para a Sheila, 16 anos. Certo, Sheila? 16 anos que ela ficou aqui. Eu não falei, não digo, vai se batizar, vem se batizar. Porque, irmão, a fé, ela não é forçada. A fé, ela tem que ser aceita. A mesma coisa o Jefferson, ninguém tem. Eu não posso empurrar minha fé em vocês. Ou vocês aceitam, abraçam essa fé, ou não vai ser eu empurrando esta fé que vai fazer alguma coisa na vida de ninguém. Então nós estudamos isso hoje pela manhã. E continuando a nossa mensagem doutrinária. Hoje é a 7ª mensagem, a qual nós continuamos com a mesma pergunta: quem é Jesus? E na última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre a expiação e falamos sobre a obediência passiva, em que Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos estar aqui celebrando essa festa hoje, em nome de Jesus. Agora, quanto de nós sabemos o porquê que Ele teve que vir como homem? Ele não poderia ter salvo o ser humano de outra forma? Se Ele o quisesse, se Deus o quisesse, poderia. Mas a Bíblia diz que o pecado exige uma pena. Qual é a pena? A morte. Alguém teria que vir morrer para limpar, para perdoar, para limpar a nossa barra, para a gente poder estar aqui hoje celebrando o batismo de nossos irmãos. Então, o que nós vamos tratar hoje é por que Jesus teve que vir como homem. Se eu perguntar a vocês aqui, por que Ele teve que vir como homem? Por que Ele não veio como anjo? Por que Ele não veio como um Deus? Por que Ele teve que vir como homem? Abra a Bíblia aí, 1 João, ajuda aí, Jefferson. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Irmãos, são perguntas que não é feita agora. São perguntas que já foram feitas lá no primeiro século e que até hoje nós, como cristãos, temos dificuldade de responder essas perguntas. Então não é uma pergunta atual, é uma pergunta que já foi feita e continua sendo feita ao longo dos anos. E ao longo dos anos nós continuamos com dificuldade de responder certas perguntas, das quais esta é uma: por que Ele teve que morrer, vir como homem? Leia aí 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. 1 João, é epístola. Não, coloquei só. 1 João capítulo 4, verso 2 e verso 3. Vocês vão ver que já no período do Cristo, no período dos apóstolos,
o pessoal já tinha dificuldade de entender por que ele veio como homem. 1 João 4, versos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já estava no mundo. Por que João está escrevendo desta forma? Porque alguns diziam que Jesus não veio em carne e osso, que Jesus foi uma espécie de um fantasma. Porque pegando a ideia pagã, a ideia dos gregos, que diz que a matéria é má e o espírito é bom. Se a matéria é má, o ser divino, que é 100% bom, não poderia vir numa forma humana, porque a matéria é má. Mas João está dizendo que todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E nós sabemos que, nós já estamos aqui há vários meses estudando a mesma coisa. Nós já aprendemos que ele veio 100% homem e 100% Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje nós vamos responder por que é que ele teve que vir na forma humana. Por que é que ele não veio como anjo, sei lá, qualquer outra forma? Por que como homem? A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então presta atenção. Quando alguém lhe questionar por que ele teve que vir como homem, você vai saber responder. Primeira pergunta, a primeira resposta a essa pergunta está lá em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Por que é que ele teve que vir como homem? Paulo responde, Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu vou adiantar aqui, irmãos, depois vocês leem em casa, não dá para a gente ler tudo hoje não, só vou citar o texto. A primeira resposta a esta pergunta, por que ele teve que vir como homem, é para obedecer aonde nós falhamos. E Paulo vai dizer lá na frente que o primeiro Adão falhou, mas o segundo, este não. Então a primeira resposta que nós temos para esta pergunta, por que ele veio como homem? Porque ele tinha que obedecer aonde nós falhamos. E na sua obediência, ele nos deixou exemplo. Ele nos deixou algo a ser seguido. Ele nos deixou algo a ser feito, assim como ele fez. Então por que ele não veio como anjo? Porque não tem como ele vir como anjo, porque o anjo, ele já está condicionado a obedecer. O anjo, ele já obedece imediatamente. Mas o homem tem dificuldade de obedecer. Quantos senhores aqui têm dificuldade de obedecer? Todos nós aqui temos, meus irmãos. Todos nós aqui temos. Porque ninguém gosta de obedecer ninguém. Amém? Por que cada um de vocês aqui quer ser patrão? A maioria aqui quer ser patrão. Por quê? Porque eu não quero obedecer. Porque eu quero mandar. Como você não consegue mandar, tu tem que obedecer, mas você obedece atravessado. Mas Jesus veio como homem para ensinar, como homem, que nós temos condições de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele estabelece na sua bendita palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda resposta. Ele é o último Adão. Esse texto nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão, que éramos nós, foi nos dado uma ordem. Irmão, foi nos dado uma ordem muito simples lá no Éden. Qual foi a ordem? Me ajudem. Qual foi a ordem que nos foi dada no Éden? Não coma do fruto da árvore. É isso mesmo? É ou não é? Meus irmãos, essa pergunta é basilar da fé cristã. Foi nos dado uma ordem: não coma do fruto. Uma ordem simples, fácil de ser obedecida. Nós tínhamos todas as condições favoráveis para obedecer essa bendita ordem. Não tinha morte, não tinha gastura, não tinha nada. Nós tínhamos todas as condições de obedecer a Deus lá dentro do jardim do Éden. O que é que nós fizemos? Nós desobedecemos uma ordem simples, com todas as condições que nós tínhamos lá.
E hoje nós também temos todas as condições de obedecermos a Deus, mesmo que a situação seja desfavoráveis, porque é desfavoráveis, mas nós temos condições de obedecer ao Senhor pela sua bendita e poderosa palavra. O que diz aí 1 Coríntios 15, 45? Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, em espírito vivificante. Pronto, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que é o nosso Cristo, esse veio em carne, em osso, e disse: olha, cambada, ninguém vai te dar desculpa para mim, ninguém vai, não dá para obedecer não, o senhor não veio aqui, o senhor não sabe o que é isto aqui, ó, viver nesta carne. Irmão, enquanto nós estamos indo com milho, Deus já está vindo com o bolo pronto, assado e cheiroso para a gente comer. Ele já sabia. Se nós não fizermos algo para mostrar para eles que dá para vencer o pecado na carne, vamos jogar isso na cara. Então vá como homem, sofra como homem, obedeça como homem e deixe o recado. Dá para obedecer a Deus como homem, na fraqueza da carne, nós conseguimos obedecer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele foi o nosso representante. Assim como Adão foi nosso representante lá no jardim do Éden, e com ele pecamos, Cristo também é o nosso representante para dizer: dá para obedecer, mesmo na carne de fraqueza, dá para obedecer, porque eu obedeci ao Pai nesta mesma carne, nesta mesma configuração, exceto no pecado. Amém, meus queridos? Segundo, Hebreus capítulo 2, versos 16 e 19. Ele veio como homem, porque Deus estabeleceu uma pena de morte, e só um ser perfeito poderia pagar. Só um ser perfeito poderia se oferecer como sacrifício para resgatar a minha alma e a sua alma da perdição eterna. Então o segundo motivo é que só ele poderia ser o sacrifício substituto. Só ele poderia fazer o que fez. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus abaixo e procurou o quê? Um justo. Achou? Nenhum. Teve que vir um do céu para morrer em nosso lugar, para ser o nosso substituto, para nos dar a riqueza que nós temos hoje de estarmos aqui glorificando e celebrando mais uma noite a Santa Ceia e o batismo de nossos irmãos. Só ele poderia fazer isso, e só um homem poderia fazer o que ele fez, nos substituir. Qual dos pais aqui teria coragem de dar o seu filho à morte? Qual dos pais aqui? Teria? Não. Mas Deus deu o seu único filho para resgatar cada um de nós que estamos aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Tamanho é o amor com que ele amou a minha alma e amou a sua alma. Então a segunda resposta, por que ele teve que vir? Porque só ele poderia ser esse sacrifício substituto para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer a redenção que nós tanto estamos aqui usufruindo nesta noite, em nome de Jesus. E também pelo preço estabelecido. O preço estabelecido pelo pecado foi morte de uma vida, mas de uma vida perfeita. E só quem teve esta vida perfeita foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele veio como homem, um homem perfeito, e se ofereceu como cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Terceiro, Atos capítulo 4, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Para ser o único mediador entre nós e Deus. Eu já falei a vocês aqui que
Deus não nos olha. Amém, meus irmãos? Porque se Ele olhar para mim e para você, Ele nos mata na mesma hora, no mesmo instante. Ele nos mata. Vem aqui, pastor Antônio, pastor Gessi, por favor, vem aqui, fica aqui na frente, aqui, por favor, vem aqui, Jefferson. Eu vou mostrar a vocês como é que Ele nos olha. Pode tanto faz aí. Fica aí de filinha, faz a fila indiana aí. Aí. Vamos dizer que aqui é o pastor Gessi é Deus. Lá é o pecador. O último da fila lá, pastor Antônio. E aqui no meio está Cristo. Deus não nos olha diretamente. Sai um pouquinho aí, Jefferson, de lado. Não, Deus não nos olha assim. Entra de novo. Ele nos olha através de Jesus Cristo. Porque se Jesus sair da relação, Ele nos mata. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o nosso mediador. É aquele que está entre nós e Deus, para Deus não nos fulminar. Portanto, que todas as vezes que Deus nos olha, Ele está com raibão de sangue. Ele nos vê através do sangue e diz: esses estão justificados, santificados, regenerados para serem meus filhos. Amém, meus irmãos? Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. É assim que Ele nos olha. Por isso que Paulo diz: Ele é o nosso mediador. É Ele que está entre nós e Deus. Então Deus nos olha por meio de Cristo, porque se Ele nos olhar diretamente, Ele mata cada um de nós que estamos aqui. Por isso Cristo entrou. E desde quando Deus nos olha assim? Desde quando o Cordeiro foi morto? Abra lá Apocalipse capítulo 13. Eu acho que é isso aí. É isso aí mesmo. Lá, alguém lê para mim, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Pastor, mas como é que Deus faz isso se o Cristo veio num tempo histórico? Se Ele passou isso em um tempo histórico. Olha aí para você ver desde quando Deus está nos olhando por meio de Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Adorarão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele nos olha desde a eternidade por meio de Cristo. Cristo sempre foi o nosso mediador, já na eternidade. Porque Deus não foi pego de surpresa. Deus criou o homem e daqui a pouco o homem pecou e ele diz: ai meu Deus, e agora, meu Deus? O que eu faço, meu Deus? E eles pecaram, o que eu faço? Não. Deus, já sabendo de tudo, Ele já disse: filho, sua morte está decretada. Quando, Pai? Agora, na eternidade. Porque eu preciso olhar para a minha criação a partir ou através de você. Porque se eu olhar-os direto, eu os mato. Tamanha é a santidade de nosso Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, que quando você sai fora da comunhão, você corre risco. Quando você sai fora da relação, você corre risco. Olha, uma vez Deus falou para Asa, isso aí vocês vão achar lá em 1 Coríntios não, Crônicas, é só 2000, vai ler em casa lá que vocês vão achar o que eu vou falar, que eu não vou lembrar, mas eu vou dizer que está lá. É só 2000, 1ª e 2ª Crônica, lê hoje, você vai achar que eu vou falar. Deus disse para Asa: olha, Asa, enquanto você estiver comigo, estou fechado com você. Ele não falou assim, estou dizendo, nós estamos juntos, nós estamos aí para o que deve. Enquanto você estiver colado comigo, andando comigo, eu estou com você. Mas tem um detalhezinho: o dia que você virar as costas, eu viro as costas para você e te largo na sua própria desgraça. Amém, meus irmãos? Mas está no Antigo Testamento. Deus não muda princípio. Deus pode mudar a ação, princípio não. Enquanto eu estou com Ele, Ele está comigo.
Depois que eu viro as costas, ele vira as costas para mim, e aí eu estou à minha própria sorte. É perigoso esse negócio de virar as costas para aquele que nos criou, para aquele que nos formou, para aquele que nos gerou. Por quê? Porque nós não temos o domínio de nossa vida, irmão. A nossa vida não está à sua mão. Para morrer, como diz o ditado, para morrer basta o quê? Está morto? Não, para morrer basta estar vivo. Você pode cair duro aqui agora. E aí? Se você estiver com as costas viradas, e ele está com as costas viradas para tu também, para onde vai ser sua eternidade? Para onde vai ser? Aonde você vai passar a sua eternidade? Só existem duas realidades. Queiramos acreditar ou não, só existem duas. Uma é o céu e a outra é o inferno. Aonde é que eu decido para onde eu vou? Eu decido para onde eu vou aqui agora, enquanto eu estou vivo, porque depois que eu fechar os olhos não resta sacrifício nenhum mais, diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele é aquele que faz a mediação entre nós e Deus. Quarto, Gênesis capítulo 1 versículo 28, Hebreus capítulo 2 verso 8. Ele cumpriu o propósito original onde nós falhamos. Qual foi o propósito da criação? Gênesis 1:28 diz que foi nos dado o privilégio de dominar a criação. Nós tínhamos o domínio da criação. A criação toda estava sobre nossas mãos. Os dinossauros comiam na nossa mão. O leão comia mato. E o homem comia mato. Porque nós dominávamos a criação. Mas a partir do momento que caímos, perdemos o domínio da criação. Vai lá, no meio do mato, vai lá, vem aqui, leão, que eu domino você. Se ele tiver com fome, ele te come todo lá e você cai duro no chão. Porque não temos mais domínio da criação. Esse domínio saiu de nossas mãos porque nós decidimos assim. O propósito foi: domine toda a criação. Mas o segundo Adão, este dominou toda a criação como homem. Aonde nós falhamos, Cristo foi perfeito. Em tudo aquilo que nós falhamos, Cristo veio em carne e diz: olha, vocês falharam porque vocês são relaxados. Eu vou mostrar como é que faz na carne. Amém, meus irmãos? É assim que se faz. Junto com o Pai, em comunhão com o Pai, andando com o Pai. É assim que se vence. Então, a quarta pergunta, porque a quarta resposta, por que ele veio por mão? Para cumprir o propósito original de dominar a natureza. Quem é esse que dá ordem ao mar? E não era nem um mar, hein? Era um lago muito grande, da Galileia, um lago enorme, um monstro, que chega parte do dia, bate um vento lá, o negócio fica estreito. Se um lago, ele teve o poder de aquietar um lago, quem dirá o mar, que ele abriu o braço do mar, criou, colocou os fundamentos da terra, criou tudo, colocou nós aqui em cima dessa nave espacial que nós estamos vagando pelo espaço. Não acredito em ET não, viu, meus irmãos? Só a maneira de dizer. Mas o pastor agora está virando herege, você quer ET. Porque, irmão, a terra é uma nave que está cheia de ET dentro. Quem são os ET? Somos nós. Porque nós somos estranhos. Uma coisinha esquisita. Se existisse ET, irmão, se existisse ET, o ET não queria morar aqui. Digo, porque é gente esquisita, estranha. Essa nave aqui, chamada Terra, a qual vagueia por esse espaço, por essa imensidão sem fim, ele sustenta com o poder de suas mãos. Quem é que tem poder para parar a rotação da terra? Porque quando Josué ora, não foi o sol que parou, foi a rotação da terra. Ela parou no seu próprio eixo. Vai conversar com o físico e veja se a possibilidade da terra
as leis têm poder para suspender a mesma lei que Ele criou e nada acontecer. Amém, meus irmãos? É a esse Deus que nós servimos. Então Ele veio como homem para cumprir o propósito original, aonde nós falhamos, de dominar a criação. Quinto, para ser nosso padrão de servo. Vamos ler esse texto, eu quero ler. 1 João, capítulo 2, e versículo 6. Ele veio como homem para ser o nosso padrão. Você quer ser servo, irmão? Olhe para o padrão. Você quer ser obediente? Olhe para o padrão. Irmão, faça uma análise. Vamos aproveitar que estamos no culto de batismo, no culto de ceia, em que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos. E veja se você consegue dizer assim: eu sou um tercinho disso aí, do que está dizendo. É noite que nós analisamos isso. Porque o padrão para ser servo é Cristo. O que diz aí? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ô irmão, ou nós vamos ser crente ou não vamos ser nada. E não sou eu que estou dizendo. Aquele que diz que está nele, anda como quer? Anda feito uma besta? Anda feito um burro desgovernado? Anda como ele. Se eu estou em Cristo, como eu digo, se eu estou nele, eu tenho que andar como quem? Como ele. Se eu digo que sou servo dele, se eu digo que eu estou nele, então eu tenho que andar como ele andou. Amém, meus irmãos? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo para nós. Se nós estamos nele, analisa aí, irmão. Analisa aí. Você está andando como ele? Você está vivendo como ele? Você está desejando o Pai como ele? Você está amando a Deus como ele amou o Pai? Se nós estamos nele, andemos como ele para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? No mesmo livro aí, capítulo 3 agora, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui mais o que ele diz aí. Ele é o nosso padrão. É por isso que ele veio como homem. Para nós não termos desculpa, irmão. Não, mas eu não tinha um exemplo. A Bíblia manda você olhar para mim? Não. A Bíblia manda você olhar para algum homem? Não. A Bíblia manda nós olharmos para Cristo. E seguimos o exemplo de Cristo. E sermos como Cristo. Se nós estamos nele, se nós temos comunhão com ele, andemos como ele andou. O que diz aí? 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se nós estamos nele, se nós temos comunhão com ele, vamos andar como ele, em pureza de vida para a glória de Deus. Há uma transformação contínua para aqueles que de fato estão em Cristo Jesus. Faça uma análise aí. Quem era você lá na sua conversão? Quem é você? Você está melhor agora ou você está pior? Ou você será melhor quando você veio? Como é que tu está agora? Porque a Bíblia diz que tem que haver uma transformação. Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Se nós estamos nele, se nós andamos com ele, se nós temos comunhão com ele, há ou deve haver uma transformação contínua na minha
minha vida e na sua vida. Como é que está você hoje? Que tipo de servo é você hoje? Que tipo de crente é você hoje? Novidade de vida, irmão, é ter comunhão constante e contínua com Cristo, e todo dia há uma transformação na sua alma. Amém? Leia aí alguém, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, para nos assemelharmos ao nosso Cristo. Paulo ainda vai dizer em Romanos 8, 29, o caráter de Cristo é o nosso alvo. Sermos parecidos com Cristo é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Eu não posso me parecer comigo, irmão. Eu não posso ser o Luiz que eu era. Você não pode ser a pessoa que você era. Você tem que se parecer com quem? Você tem que se parecer com Cristo. Qual é a bronca do mundo em relação à igreja? É porque nós estamos mais parecidos com eles do que com Cristo. Já viu como é que está a bagunça? Nós estamos nos parecendo igual a eles. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos parecer com Cristo, nós temos que nos parecer menos dia, parecermos com nós e nos assemelharmos a Cristo. Como diz João, que eu diminua, que eu desapareça e Cristo apareça e Cristo cresça na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é evangelho. Nosso alvo é o caráter de Cristo. E em tudo ele deixou exemplo. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, dois textos só, e Hebreus capítulo 12, versículo 3. 1 Pedro 2, 21. Por que ele veio como homem? Para que eu e você pudéssemos ser servo como ele. Mas para isso, ele tinha que vir como homem, para nos mostrar como é que dá para ser servo nessa fraqueza, nesta carne, nessa configuração humana que nós... Então por isso que ele veio mostrar para mim e para você. Dá para ser crente sim. Dá para ser servo. Dá para ser obediente. Dá para louvar a Deus na fraqueza da carne. O que diz aí, Pedro? 1 Pedro 2, 21. Porque para isso sois chamados. Olha, por partes iguais, como diria Jack. Porque para isto nós somos chamados. Para que nós somos chamados? Continua. Pois também Cristo padeceu por nós. Ó, veja bem. Porque para isto fosse chamado. Para quê? Primeiro, assim como ele padeceu, nós também vamos padecer. Então que evangelho vagabundo é esse que estão pregando e estão ensinando? De vitória em vitória, de glória em glória. Isso não é evangelho. Isso é outra coisa. Ele está dizendo, para isso ele veio, para que da mesma forma como ele padeceu, nós também vamos padecer. Que mais? Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pronto. Pedro está dizendo, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, tudo que ele falou, todas as atitudes, todas as ações, siga ela. Siga o exemplo dela. Faça como ele. Porque fazendo isso, nós vamos nos assemelharmos a quem nos chamou para esta boa obra. Hebreus capítulo 12, verso 3. Hebreus 12, verso 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ele está dizendo, olha, eu sofri também, eu padeci também. Eu tive muitas dores, muito sofrimento, mas eu venci. As crianças quietas agora, por favor. Se desceu agora, fica quieto. Eu também padeci. Vocês também vão padecer. Vocês também vão sofrer tudo
que nossa vida é isso mesmo. E esqueceu que só conseguimos enfrentar situações duras e difíceis se estivermos nele. Eu falei hoje para minha mãe, ela achou até ruim, mas não tem problema também não. Eu só não dou um tiro na minha cabeça, porque a graça de Deus é maior do que minha vontade. Amém, meus irmãos? E tem que ter coragem para dizer isso, meus irmãos. Porque se não é Deus na minha vida, se não é Deus na sua vida, nós fazemos loucura, nós fazemos bobagem. Mas com a graça de Deus, ela superabunda em nós, então nós temos força suficiente, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo carregando um fardo, continuarmos a nossa caminhada para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo isso advém da nossa busca, da nossa comunhão com o nosso Cristo. Por muito menos gente tem abandonado o Senhor, por muito menos pessoas têm deixado a Cristo, por muito menos pessoas têm abandonado a obra do Senhor. Por quê? Porque falta uma comunhão com Cristo. Irmão, uma pessoa falou para mim hoje, mas eu acho que Jesus vem esse ano. Eu digo, se vir esse ano, eu não sei não como é que vai ser. Eu comigo pode vir agora, não tem problema nenhum. Pode vir agora, enquanto estou falando aqui, pode vir agora, que é agora. Que minha passagem está garantida. No sangue do Cordeiro, que me lavou de todo o meu pecado. Mas irmãos, se muitos de nós estão tendo dificuldades de se levantar espiritualmente diante do Senhor, na facilidade que nós temos hoje, meus irmãos, você acha que esse povo vai aguentar a chibata estralando no couro quando o anticristo se levantar nessa terra e dizer, ou tu nega ou você não vai comer, ou tu nega ou tu não vai ter casa para morar, ou tu nega ou eu vou lhe matar? Se nada disso está acontecendo, já está difícil, imagine quando essas coisas começarem a acontecer. Então ele veio como homem para nos deixar um exemplo que dá para ser servo mesmo nesta carne de fraqueza que nós temos aqui. Sexto, para deixar a certeza que teremos uma restauração no corpo igual a dele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 44. Ele veio em corpo, morreu, ao terceiro dia ressurgiu, teve o seu corpo transformado para dar a certeza para mim e para você, que assim como aconteceu com ele, vai acontecer comigo e com você para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Abre Romanos capítulo 8, versículo 23. Irmão, Paulo ele ensina tanta coisa para a gente. Se nós atentarmos para todas as epístolas de Paulo, olha, Romanos 8, 23. Vamos ler a partir do verso 22. Porque sabemos, deixa eu ler. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Que criação que Paulo está falando? Paulo está dizendo que o cosmo, essa terra que nós pisamos, essa terra que nós maltratamos, esta terra, ela está gemendo pela sua redenção final, porque ela já não está aguentando mais a vida aqui. A própria terra, o próprio sol, o próprio cosmo está gemendo por uma redenção final. E diz a Bíblia que novos céus e nova terra descerão sobre esse lugar e nós estaremos na eternidade. É esse momento que a terra, o cosmo aguarda. Agora olha o verso 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Nós temos que
está como a terra, gemendo pela redenção final de nosso corpo. Ele veio como homem para deixar uma certeza e uma garantia para mim e para você, que assim como ele teve o seu corpo mudado, o seu corpo transformado, nós também teremos os nossos corpos transformados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Ele foi a primícia dessa grande colheita de Deus. Ele foi a primícia. Ele foi o primeiro feixe que Deus, pelo seu poder, o ressuscitou e transformou o corpo de nosso Cristo em um corpo de glória, dizendo para mim e para você: assim como aconteceu com ele, assim vai acontecer com cada um de vocês que estiverem nele. Amém, meus irmãos? Sétimo, só ele sabe o que é sofrimento. Vamos ler, e eu encerro aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Irmão, Deus não sabe o que é sofrimento. Deus não sabe. Deus não sabe o que é chorar. Deus não sabe o que é ter dor. Deus não sabe o que é ter fome. Deus não sabe o que é tristeza. Deus não sabe nada disso. Portanto, que o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos diante de Deus alguém que pode nos socorrer, porque ele sabe o que é sofrer. Leia aí Hebreus capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, poder socorrer aos que são tentados. Agora vá para Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Olha o que o autor diz. Ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é dor. Por isso nós temos diante de Deus alguém que pode nos socorrer, porque sabe cada coisa que nós passamos aqui. Cristo sabe, e aí Cristo vai traduzindo para o Pai, fazendo de uma forma que o Pai consiga, não que o Pai consiga entender, mas que o Pai consiga visualizar o que é dor. Porque dor quem sentiu na carne foi Cristo. Deus sabe o que é dor em tese, na ideia. Cristo sabe o que é dor, não em tese. Cristo sabe o que é dor na carne, porque Ele experimentou a dor. Ele pode socorrer você. Ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é raiva, ele sabe o que é ira, ele sabe tudo o que é o sofrimento humano, ele sabe. O que é que diz aí? Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está aí, meus irmãos, está aí. Ele sabe, como um sumo sacerdote que sofreu, que padeceu, ele pode te socorrer na sua hora mais difícil, na sua angústia mais temerosa. Ele sabe, porque ele, como homem, ele veio e padeceu por cada um de nós que estamos aqui. É por isso que Jesus veio como homem, para experimentar cada situação da vida, para passar por cada momento que nós passamos aqui, para poder nos socorrer. E também só Ele poderia fazer o que Ele fez, oferecer-se como sacrifício vivo diante do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o nome desse Deus. Amém, meus irmãos? Ele não veio à toa. Ele não veio à toa. Ele veio para te deixar uma lição. Ele veio para te mostrar como é que dá para servir. Mesmo em fraqueza desta carne, nós conseguimos servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? As palmas glória ao Senhor.
Meus irmãos, vamos ouvir uma saudação para o pastor Antônio. Enquanto isso, Zezinho, já deixa o hino pronto lá. E nós vamos tirar o feto e já vamos partir para o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Cadê a Raquel? Raquel, deixa o hino pronto lá, porque depois que nós terminarmos aqui, enquanto a gente estiver trocando sem louvo o Senhor aqui, tá bom? Vamos ouvir nosso irmão pastor Antônio, uma saudação, e já vamos preparar para ofertar e já partir para o batismo em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.